mesmo correndo o risco de chover no molhado... Vocês me escutam? Mesmo correndo o risco de chover no molhado, acho que vale a pena identificar alguns marcos históricos importantes neste processo que começa com a votação, a aprovação da Lei do Petróleo em 1997, que termina com o monopólio da Petrobras. Já para as primeiras licitações, pós-fim do monopólio, estabelece-se uma política de conteúdo, local. Essa política ela sofre uma modificação importante em 2005, né, no primeiro governo Lula. Esta segunda política de conteúdo local ela tem vigência até muito recentemente, quando este governo Temer... Mas, digamos, já houve uma mudança, digamos, nas políticas... Mas só para entender, contratual. Então, todos os contratos que existem até hoje, todos os contratos que foram assinados são vigentes pelos próximos 30 anos dentro da política do passado. Então, eu já estou entrando, mas eu peço desculpas por entrar na sua apresentação, mas eu acho que como a sua apresentação será a terceira, eu acho que vale a pena dar esse contexto para quem não é tão familiarizado com este assunto. Acho que não. Acho que sigamos aqui a ordem que havíamos imaginado de início. César, a palavra é sua. Pode. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os senhores. Estou aqui em nome dessa Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Nós somos os fornecedores da indústria do petróleo. Só para dar um rápido panorama, essa associação ela é nacional, a sede fica aqui em São Paulo. A gente foi fundado aí há 80 anos atrás e representamos 7.500 indústrias. A sede fica aqui em São Paulo, mas a gente tem sedes espalhadas pelo Brasil afora. O debate é sempre interessante, né, porque a gente acaba colocando posições assim, bastante antagônicas e isso ajuda e estimula essa conversa, esse debate aqui. Espero que vocês façam bastante perguntas depois. Então, quando a gente fala em Brasil e bases competitivas, eu sou industrial, né? Então eu sou um cara de chão de fábrica, produzo coisas. Então, o que acontece? Tem algumas coisas que realmente não são muito estimulantes para a minha atividade hoje no Brasil, né? Uma é o câmbio, que realmente não tem colaborado muito, né? Depois, principalmente da crise de 2008, o que aconteceu? Países se apressaram em desvalorizar suas moedas em relação ao dólar. Todos os países fizeram isso, com exceção de dois, o Brasil e a Suíça. É que nós somos muito chiques, né? Assim, ficamos num grupo super seleto. Então, o mundo hoje está desvalorizado, né? Fabricar qualquer coisa fora do Brasil significa mais barato. A gente perdeu assim, essa capacidade competitiva, mas, por outro lado, a gente tem uma tradição industrial, né? Nós somos um país industrializado. Essa história de industrialização do país tem 150 anos, começa lá com o Barão do Mauá e tal. Mas, enfim, existe uma base industrial forte aqui no Brasil. A gente fabrica de tudo, né? Desde automóvel, avião a jato, usina nuclear, tem uma base industrial. Mas, enfim, então, realmente, tem algumas coisas que conspiram hoje contra a nossa existência, né? A falta de uma política cambial, por exemplo. Pela paridade do poder de compra das moedas, você pode ver que a maioria dos países, por exemplo, você pode estar lá o Brasil em primeiro, essa coluna vertical que vocês estão vendo é o dólar americano, e o Brasil está hoje em total paridade com o dólar, né, em termos de paridade do poder de compra, o que significa o quanto as moedas estão deslocadas do seu centro de equilíbrio. Todos os países, eu botei alguns exemplos aí, o Canadá, o euro, a Coreia, o Japão, China, têm suas moedas desvalorizadas aí, em média 30%, né? Isso quer dizer mais ou menos que eles estão com um câmbio que aqui no Brasil hoje seria, digamos, 30% acima dos 3,10 que nós temos hoje, uns 4 e pouco, né? Então, enfim, nós temos essa dificuldade competitiva. Então, o que acontece? Criou-se a política do puxadinho, né? Okay, a gente quer ter uma indústria automobilística? Sim, queremos. O que precisa para ter uma indústria automobilística?
35% de barreira de imposto de importação e mais um inovar alto de 30% de barreira. E se tirar isso por meia hora, quebra a indústria toda nacional. Não, mas a gente quer ter uma indústria automobilística. São eficientes, são competentes, são automatizados, robotizados, não tem nada de errado com eles. Eles sabem fazer o automóvel competentemente. Mas, na hora que esbarram numa situação dessa, um ambiente econômico favorável a negócios, não tem jeito. Só na base do protecionismo as coisas funcionam. Bom, nós já fomos mais industrializados. Por falta de políticas industriais ao longo dos tempos, né? Por exemplo, nós temos aí, em 1947, a indústria participava do PIB com mais ou menos 20%. Nós já fomos 35% lá nos anos 80. Depois isso veio caindo, estabilizou ali perto dos 20%, mas hoje tem uma tendência de baixo, está mirando para 10%. Nós temos uma série que aponta para a desindustrialização do Brasil, né? Não compensa fazer as coisas mais aqui, por aqueles motivos que a gente vai ver ainda, e o resultado está sendo esse. Para vocês terem uma ideia, outro problema também super marcante no Brasil é a carga tributária, que conspira também contra quem quer produzir no Brasil. Não estou criticando, não. Isso é uma constatação, é o jeito de arrecadar, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, 2/3 da arrecadação do país vem do cidadão americano, do imposto de renda de cada um. Aqui no Brasil, nós decidimos fazer um pouquinho diferente, decidimos concentrar um pouco mais a arrecadação, aliás, bem mais, na produção, no comércio e tudo mais, e menos no cidadão. Tem aquela grande categoria que é isenta, já não paga imposto de renda nenhum e tal. Então, dessa forma, a gente está pesando em cima da produção, né? A arrecadação. E a carga tributária, conforme vocês estão vendo nessas colunas, lá atrás, nos anos 80, significava mais ou menos 25% do total do PIB, e hoje nós estamos aí em 33% de tudo que se produz no Brasil. É um peso enorme, realmente. Quer dizer, tudo bem, nós estamos com a nossa produção, com o nosso PIB, com os nossos negócios, sustentando a máquina a esse custo. Sem crítica nenhuma, isso quer dizer o seguinte: estamos pagando uma conta, né? É o modelo que nós criamos, talvez demore algumas gerações para a gente sair disso, mas a gente precisa resolver o que a gente quer fazer enquanto isso, né? A gente pode, ok, deixamos de fazer as coisas aqui, vamos importar tudo. Outra coisa, a carga tributária por atividade, se vocês olharem esse gráfico, aquela última bolinha mais à direita de vocês lá, mais amarelada, aquilo lá é indústria e transformação. Nós somos a atividade que mais paga imposto e que representa mais da parcela de arrecadação do país. Também é um jeito de governar, né? Sem crítica nenhuma. Vamos tributar mais quem produz e menos quem distribui, menos quem... Enfim. Então, a produção ela tem esse peso aqui nas costas, né? Eu sou industrial, eu pago 43 diferentes tipos de taxas, tributos e contribuições. Não estou criticando, estou dizendo o que temos. Hoje, nós falamos de custo Brasil, só para entender um pouquinho o que significa isso. O custo, hoje, existe esse custo Brasil basicamente em cima dos insumos básicos, né? Hoje, eu sou uma empresa metal mecânica, fabrico equipamento para navio, plataforma de petróleo. Os insumos, né? Ou seja, o aço que eu compro já chega mais caro para mim, é mais caro do que comprar na Alemanha e tal, mas ok. Impacto dos juros, porque nós somos intensivos em capital, né? Nós temos os juros mais altos do mundo, né? Então isso afeta a atividade industrial, né? A gente fabrica um equipamento, leva 6 meses fabricando o equipamento, lá no fim, quando você entrega e recebe, você já financiou, né? O teu cliente por mais de meio ano. Então os juros têm um impacto pesado em cima da nossa atividade. Impostos não recuperáveis são aqueles que a gente recolhe, mas não recupera na hora que vai faturar e tudo mais. Vai acumulando aqui, você não tem o que fazer com aquilo. Logística brasileira tem seus defeitos. Pode ser que com o programa de concessões agora melhore um pouquinho, mas a logística é muito deficiente, cara, né? Encargos sociais de trabalho. Bom, leis trabalhistas da era Vargas estão vigentes aí. Quem sabe agora com a
terceirização resolve um pouquinho do problema. Burocracia, custo de investimentos, custo de energia. Enfim, está aí um desmembramento do custo do Brasil. Teve uma confusão que foi feita, eu costumo atribuir, inclusive, aos nossos colegas aqui do IBPP, que é o motivo, né, de toda a confusão que teve no setor do petróleo, sabe, Petrolão, Lava Jato e tudo mais. Chegaram a atribuir todos os atrasos e todos os problemas que houveram em torno do petróleo ao conteúdo local. E, na verdade, se você for ver o que aconteceu nesse setor, né, nós tivemos editais super mal especificados, houve concentração, né, de encomendas, as empreiteiras pegaram pacotes muito maiores do que elas estavam acostumadas, então gerou corrupção, desvio de dinheiro, enfim. Então, agora, essas empresas, né, são aquelas que estão lá em Curitiba, né, já estão lá, já estão presos. A nossa indústria brasileira não tem nada a ver com isso. Nós não somos os geradores do atraso, dos problemas e tudo mais. Nós somos a cadeia de fornecedores, cadeia não é de Curitiba, né? Cadeia de fornecedores que está abaixo desses EPCistas e tal, né? Esses camaradas, os EPCistas que fizeram todo esse esquema, esse rolo todo que aconteceu no Brasil. Nós estamos abaixo deles e não tem nenhuma das nossas empresas lá em Curitiba. Não temos nada a ver com isso. Mas, enfim, criaram a pecha que o conteúdo local foi o responsável por todos os problemas que aconteceram. É uma imagem difícil de desfazer. Isso aqui é um exemplo para vocês, mostrando que realmente o conteúdo local não foi responsável pelos atrasos ou pela não entrega de obras, né? Então, por exemplo, isso aí é um quadro das sondas, navios-sondas comprados no exterior. Isso aí tem zero de conteúdo local e... tem bastante conteúdo local de Singapura, não do Brasil. Então, com esse conteúdo local de Singapura, os caras atrasaram há 800 dias para entregar a embarcação aqui. Então, quer dizer, né, os atrasos e os problemas que tiveram por causa do conteúdo local, eles não se justificam. Tem outras obras também conhecidas de vocês, Refinaria Abreu Lima. Então, uma obra que estava estimada em 2 bi de dólar, acabou em 20 bilhões de dólares, atrasou anos, não está pronto o negócio. E essa obra não tem conteúdo local, não tem nenhuma regra de conteúdo local. Foi pouco, baixíssimo o conteúdo, inclusive. O conteúdo local só existe nos investimentos no mar. Aqui, para essa área de refinaria, não tem nada. Então, novamente, só para mostrar para vocês que o conteúdo não teve peso nisso. Hoje, as preocupações de quem produz alguma coisa, fabrica, como nós, aqui no Brasil, são esses 3 assuntinhos aqui. PDFOR, Repetro e Waiver, fora o câmbio, que está sempre conspirando contra. Esses 3 assuntos. PDFOR é um marco regulatório que foi recentemente editado, colocado no mercado. Ele foi combinado entre 5 ministérios que discutiram esse assunto. E ele, para nós, é um baita de um problema, porque ele, em síntese, ele termina com o conteúdo local. Ele diz assim, olha, tudo aquilo que vocês estavam acostumados a fazer, ou seja, imaginem se há 10 anos atrás chega o presidente da Petrobras com o presidente da República junto e diz o seguinte, olha, nós vamos investir bastante, por favor, precisam aumentar suas fábricas, crescer, fazer, porque nós vamos precisar de vocês aqui, né? Então, o presidente da Petrobras tem uma certa credibilidade, o cargo do sujeito, né? Então, ok, vamos acreditar no cara. Então, começamos a investir, realmente, fomos buscar tecnologia, expandir fábricas, etc. E eles eram bastante convincentes, eles vieram a público, não fomos nós que pedimos, eles vieram por conta própria. Eles fizeram um roadshow no Brasil inteiro, no exterior, e disseram o seguinte, olha, nós vamos consumir, nos próximos 5 anos, 300 mil quilômetros de tubos, 200 mil válvulas, 15 mil bombas, deram números, e 65% disso vai ser conteúdo local. Pô, isso é uma conta fácil de fazer. Espera aí, 60 mil válvulas, 65%, pronto. Precisa fazer 40 mil aqui. Qual é a produção nacional? E 1/5 disso. Opa, tem um mercado aí, não vamos deixar isso passar de jeito nenhum. E começamos a investir. Investimos aí uma soma pequena, modesta, de 60 bilhões de dólares nas nossas indústrias, nesses últimos 10 anos, para atender as demandas anunciadas pela gloriosa Petrobras. Ok.
Então, agora chegou esse PDFOR, esse regime, e disse o seguinte, olha, aquele negócio que eu falei para você de conteúdo local era tudo brincadeira, tá? Olha, vocês levaram a sério, desculpe, não vai ter mais, né? Então, o seguinte, essas fábricas que vocês fizeram aí, institutos de pesquisa, centro de testes, de ensaios para equipamento de águas profundas, isso aí, não sei o que vocês vão fazer com isso, porque agora não vai precisar mais nada, tá? Muito obrigado. Então, nós temos esse probleminha para resolver agora, porque realmente, com esse marco regulatório PDFOR do jeito que está, a coisa está acenando para isso. Depois eu vou mostrar os números que ele está sugerindo em termos de conteúdo. O REPETO é um regime tributário que pratica a maior renúncia fiscal de todos os tempos que o Brasil já fez, que é para esse setor, é exclusivo desse setor. Esse regime foi criado lá uns 20 anos atrás, mais ou menos, e ele diz o seguinte, olha, se você quiser investir aqui no Brasil, nesse setor, eu não vou tarifar você, não vou cobrar impostos de vocês, não vou cobrar nada, para estimular a vinda de empresas de petróleo de fora, para ajudar a Petrobras a explorar as grandes reservas que tinham aqui. Esse, digamos, era o objetivo principal. O que aconteceu? Ele fez uma renúncia, mas uma renúncia tão ampla, que renunciou não só os impostos locais, né, e os estados também aderiram a esse regime, então ICM, IPI, PIS, COFINS, todos os impostos, mas também abriram mão do imposto de importação. Aí, peraí, mas imposto de importação é aquele que a OMC aceita como para equilibrar, sabe, desequilíbrios entre as economias, né? Você pode tarifar, se por acaso você está competindo contra um país que esteja lá manipulando sua moeda, ou que não tem lei ambiental, ou que está com trabalho escravo, então tudo bem, você pode se defender, né, dos países cobrando imposto de importação, isso é permitido, né, pelas convenções internacionais. Então o que aconteceu? Esse regime tudo isso e passou por cima e abriu mão. Então, ok, se você pensar, a economia inteira, como um todo, vive com barreiras no Brasil, né? Nós sabemos dessa dificuldade que tem cambial, né? Então, ok, então os automóveis, como eu falei, precisa de barreira aqui e tal. Todos os setores têm uma barreirinha. O nosso não tem, é zero. Então, os equipamentos saem de lá com subsídios à exportação dos seus países de origem, chegam aqui arrebentando com o nosso mercado. E o tal do Wave. O Wave também é um assunto super apaixonante, que é o seguinte, teve um leilão em 2013, Libra e Sépia, e lá o leilão tinha suas exigências de conteúdo, tal. Essas exigências foram atendidas, as propostas já vieram com esse conteúdo, tal, tudo combinado. Mas agora, 2017, chegou a hora de fazer as coisas. Então, vamos cumprir o combinado? Pois é, não vamos não. Porque, olha, está muito... O Brasil é caro, eu queria importar essas plataformas de lá de fora, prontas, sem conteúdo, porque o Brasil é caro. Então, não, mas estava combinado. Não, mas veja bem, a Petrobras está com dificuldade e tal. Então tem uma briga, isso aí foi judicializado já. Tem a agência reguladora ANP, que está aí discutindo esse waiver com a Petrobras, alguns sindicatos parecidos com o nosso já entraram com processo de justiça e tudo mais. Então, virou um assunto judicial. Vamos ter um desfecho uma hora dessa. Então, o PDFOR, como falei para vocês, é esse programa, né, que regula o setor. Eu vou andar um pouco mais rápido. Hoje, o PDFOR ele colocou esses resultados como proposição para serem homologados pelo CNPE, que é a comissão, o conselho que vai homologar isso. Então, ele fala aqui, exploração em terra vai ser 50% de conteúdo local, em bens e serviços, e exploração no mar vai ter 18% na fase de exploração, 25% nos poços, 40% na coleta e escoamento. Coleta e escoamento é aquele equipamento que vai lá no fundo do mar, cabeça de poço, árvore de Natal, molhada e tal, e 25% em plataformas marítimas. A nossa preocupação da indústria é esse último item. O resto, a gente está, assim, digamos, abrindo mão, né? Não são os índices que a gente estava propondo para o governo, a gente estava discutindo tudo em torno de 40% no mar, e aí esse 25% para plataformas marítimas tem dois problemas ali. Um, que o índice é baixo, outro, global. Ou seja, apenas se o do leilão ele conseguir
preencher isso com serviços, ele não vai precisar comprar nenhum parafusinho, nenhum equipamento, nada no Brasil. Então, esse índice hoje é a nossa pedra no sapato. O que a gente está oferecendo para o governo hoje é uma trégua, inclusive fica um recado aqui para o meu amigo, é o seguinte: olha, se não mexer nesse último índice aqui, 25, abrindo ele em 2, 25 para serviços, 25 para bens, é guerra. Está mexendo com o nosso bolso, está mexendo com 1 milhão de empregos, nós vamos brigar até eu morrer. Então, esse é o ponto, né? A gente já estamos ensinando para eles como é que faz para não brigar com a gente. Então, esse é o ponto. Você me conta onde é que estão esses 1 milhão de empregos? Outra coisa. Bom, o Repetro é o regime que eu já falei. Vou fechar. Repetro, vocês já sabem o que é. O Repetro que a gente está para ser renovado por mais 20 anos e está pedindo só que antes de renová-lo, façam pequenas alteraçõezinhas para tirar os desequilíbrios ou dar um pouquinho mais de isonomia. Nós criamos esse movimento Produz Brasil. Isso é uma união de 6 entidades, como a BIMAC, mais 7 federações de indústria. Juntos nós representamos 200 mil indústrias e, através desse movimento, dessa coalizão, nós fomos obrigados a nos unir aqui em torno dessa força para levar ao governo o recado do seguinte: olha, não pode ser isso que essas empresas de petróleo estão pedindo, porque isso aí não atende os interesses nacionais. Isso aí vai gerar desemprego, não interessa para a indústria nacional, então você precisa nos ouvir. Então a gente está, através desse instrumento, pressionando. Bom, nós vamos ter tempo ainda para conversar. Obrigado por enquanto.